É mais coerente compreender que Jesus e José eram mestres de obras e artesãos de construção civil do que simplesmente um carpinteiro. Por quê? A palavra carpinteiro, que vem do grego tecton, ela tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente aquele que trabalha com madeira. É justamente aquele que trabalha com madeira, com pedra em seu polimento e com metal, com ferro, com bronze. Quando você pega textos do Antigo Testamento e da própria Septuaginta, você vê que dentro do contexto dessa palavra carpinteiro, são pessoas que também estão trabalhando em construções com pedra e com metais, com arados, com construções de ferramentas na agricultura, com construções de ferramentas que são jugos, onde vão unir com a madeira bois, para, por exemplo, levar peso, né, levar uma carga, justamente no sentido mesmo de agricultura e de pecuária. E também quando você vê até mesmo escritos considerados apócrifos, ou seja, pseudos epígrafos, evangelhos falsos, como tem um de Mateus, como também tem um falando sobre a infância de Jesus e da vida de José, ali com Jesus, trabalhando com José, dentre outros, você entende que não é somente um trabalhar com madeira, não é somente ou necessariamente aquele que trabalha fazendo móveis. Quando você olha a geografia, a arqueologia e a história, e do ponto de vista socioeconômico de Galiléia e de Judéia, a própria região de Nazaré, que é uma região que nem aparece no mapa, e ali a capital helenística, chamada Séforis, que era a principal ali capital da época de Jesus, que ficava a 6 quilômetros a noroeste de Nazaré, era uma região que mal tinha madeira, era escassa de árvores. Tinha uma grande presença de pedras e, claro, de metais também, né, para o trabalho em si das construções, e era uma região que estava se desenvolvendo do ponto de vista mais urbano, aquela região de Séforis. Então, desse ponto de vista, e também da própria literatura grega, como, por exemplo, os escritos de Homero, Ilíada, Odisseia, como os próprios escritos de Platão, Xenofonte, como a própria obra A República, quando falam sobre carpinteiro, você vê que a própria palavra em si, ela tem um seu sentido muito mais amplo, muito mais geral do que simplesmente aquele que trabalha com madeira ou um construtor de imóveis. Desse ponto de vista, fica melhor compreender que Jesus e José, eles eram construtores. Eles eram, na verdade, mestres de obras. E não, ou simplesmente dizer que eles eram carpinteiros. Exemplos de escritos, de literaturas da época não, na verdade, de séculos depois de Jesus, que trata também dessa palavra carpinteiro, no seu sentido mais amplo, justamente aquele que trabalha também com madeira, e com pedra e com ferro, com metais. É o exemplo do Evangelho da Infância de Tomé, no século II, onde detalha os objetos produzidos na oficina, como arados e jugos, e também menciona especialmente o uso de machados, de serras de ferro e réguas na rotina de corte e ajuste. Tem também o Evangelho do Pseudo Mateus, que é do século VI, onde apresenta José recebendo encomendas para a construção de edifícios e estruturas domésticas, trabalhando com vigas de madeira e fundações de pedra, onde, de certa forma, tem também a presença das ferramentas metálicas para talhar os materiais. Tem também uma obra que é considerado um apócrifo chamado História de José, o Carpinteiro, que ela é de mais ou menos do século V ao século VI, onde descreve José como um construtor completo que dominava a arte do trabalho manual, e naquele momento ele manuseava os instrumentos de ferro de sua profissão para esculpir tanto peças de madeira quanto estruturas para residências. Eu estou me utilizando aqui dos apócrifos, porque, querendo ou não, os apócrifos e os pseudepígrafos, eles trazem um conteúdo documental, um conteúdo histórico. É, para o cristianismo, considerado apócrifo por uma série de critérios que não passou no que seria o cânon, que não é uma discussão agora a se tratar. O que eu estou querendo dizer com isso? Além do que eu já falei da literatura clássica grega, né, como, por exemplo, literatura de Homero, de Platão, de Xenofonte, enfim. Entenda que o contexto também socioeconômico de Nazaré e de Séforis era um contexto totalmente escassos de árvore e de madeiras. A produção rural era muito pequena.
Nazaré era uma aldeia totalmente, como é que eu posso dizer, totalmente inválida, totalmente assim, não tinha nem 1.000 habitantes ali na época de Jesus. Se não me falha a memória, era em torno só de uns 400, 500 habitantes, no máximo. Não aparece nem no mapa quando você começa a pesquisar dos escritos da época, da literatura da época, dos mapas da época. Então, a demanda diária daquela região era voltada para apenas reparos domésticos e equipamentos agrícolas, somente isso. Aí a 5 a 6 quilômetros próximo, se não me falha a memória, justamente na noroeste de Nazaré, você encontra uma capital helenística, que é a Séforis, a própria Séforis, como já falaram, que ali sim começa a ter uma presença e um crescimento, um desenvolvimento mais urbano, propriamente dito, e a presença de pedras, de madeira e também de metais eram bastante. Vários historiadores e arqueólogos apontam que trabalhadores manuais da região, como o próprio José Jesus, muito provavelmente prestavam serviços nessas grandes obras urbanas como pedreiros e construtores. Claro, não dá para se afirmar com total certeza que Jesus estava ali trabalhando como se fosse um CLT da vida, né? Preso a esse tipo de trabalho, até porque a missão dele não era essa, né? Jesus veio com todo um propósito, né? Enfim, esse momento aqui, se não me falha a memória, quem dominava era o Herodes Antipas, essa redondeza, que é a época de Jesus, e Séforis era a capital helenística da Galileia. Então, por ser uma capital helenística da Galileia, Séforis estava passando por uma grande reconstrução e expansão do domínio de Herodes Antipas. Resumindo, como já falaram, Jesus e José, eles não eram simplesmente um carpinteiro, eles eram de fato mestres de obras, construtores.